Entrevista com Dávila. A agricultura e a pecuária brasileira são bons exemplos do Brasil que dá certo. O empreendedorismo no campo, a competição internacional, o desenvolvimento de tecnologia e inovação aplicado à agricultura de precisão e a melhoria genética, e também a constância do investimento público em instituições de pesquisa de ponta, como a Embrapa, permitiram que o agronegócio tivesse um extraordinário ganho de produtividade de mais de 1000% nos últimos 40 anos. Para se ter uma ideia, no mesmo período, o ganho de produtividade da indústria brasileira foi abaixo de 20%. Mas o grande desafio do agronegócio é conciliar a sua extraordinária produtividade com sustentabilidade. Além de contribuir com a preservação de matas naturais e cerrados, que podem englobar de 25% da área total da propriedade até 80% no caso da região da floresta amazônica. A agricultura e a pecuária vêm avançando em outras frentes. Por exemplo, a adoção de biofertilizantes, a redução da emissão do gás metano na pecuária e a rastreabilidade de produtos do campo. Essas são algumas inovações de impacto que permitem Brasil conciliar produtividade e sustentabilidade. E o ex-ministro da Agricultura e professor engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues viveu, testemunhou e colaborou para essa revolução do agronegócio brasileiro. É possível o Brasil continuar sendo a superpotência global do agronegócio e conciliar a sua competitividade e produtividade com os desafios da sustentabilidade? Esse é o tema da minha conversa hoje com o Roberto Rodrigues, ministro, e bem-vindo ao nosso programa. Um prazer grande estar com você aqui, Dávila. É um grande prazer estar aqui no Entrevista com o Dávila. Ministro, então, o senhor viu essa enorme transformação da agricultura? Um país que importava alimentos para hoje ser um dos maiores exportadores de alimento e responsável para sustentar mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso em 50 anos. Isso em 50 anos, né? Há 50 anos atrás, o Brasil importava 30% da comida que consumimos aqui no país. 30%. Não é? Hoje exportamos para 195 países. E coisas básicas como milho, feijão, tudo, nós exportávamos tudo, importávamos tudo naquela época. Né? Agora, essa revolução começa quando? Na verdade, durante o período do regime militar, que havia uma visão estratégica, o Brasil tinha um vazio econômico populacional que era o Centro-Oeste. Sim. Era o Cerrado brasileiro. Imagine você naquele tempo, eu ouvia dizer, Cerrado nem dado e nem herdado. Ninguém queria. Que é uma terra ácida, com pouca matéria orgânica, pouca fertilidade, ninguém queria saber de Cerrado. Aí, o governo na época, um país desse tamanho não pode importar comida. Tem cabimento de importar comida. Então precisava conquistar a fronteira agrícola. A agricultura era costeira no Brasil até então, era totalmente costeira. Porque a população era concentrada na costa do país também. E aí, então, a Embrapa promoveu que foi criada em 73 pelo ministro Firne Lima, um gaúcho, um agrônomo gaúcho brilhante, e que logo depois foi implementada por Alisson Porinelli, o grande... O Alisson Porinelli foi a grande figura, né? O visionário. Não há dúvida. E aí virou a chave do agro mundial. Até então era um agro temperado, hemisfério norte, Europa, Estados Unidos, Canadá, lá que estava a agricultura. E a tecnologia que era gerada lá não era aplicável integralmente numa região tropical, como a nossa. Então, a Embrapa tropicalizou as rotas tecnológicas, permitindo a explosão do crescimento da agricultura no Brasil. Então, esse foi o grande tema. A partir dos anos 80, a agricultura brasileira deu um salto de produtividade espetacular. Tem números para isso que mostram... Você já falou em 50 anos, mas eu gosto muito de usar o plano Collor, você de 90, porque foi um plano importante para dar uma mexida. 1990, ali. 90 até aqui, portanto, 35 anos, a área plantada com grãos do Brasil, cresceu 122%, dobrou. A produção de grãos cresceu 581%. Nossa, que espetáculo. 5 vezes mais. O que é? Tecnologia colhida por hectare, a mais produção por hectare. Esse resultado é fantástico, Dávila. Imagine que hoje o Brasil cultiva mais ou menos 82 milhões de hectares por ano com grãos. Na verdade, pouco mais do que 60 milhões.
Só que o Brasil é o único país do mundo que faz 2 safras e até 3 safras na mesma área no mesmo ano. Então, se nós tivéssemos hoje a possibilidade que tínhamos em 1990, seriam necessários mais 135 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, nós preservamos 135 milhões de hectares. A sua falha inicial é sustentabilidade na veia em grãos que não resta que o brasileiro teria. E uma mudança importante foi que as pastagens mesmo cresceram. Eu me lembro quando a braquiária apareceu, que foi um capim que revolucionou essas áreas que eram imprestáveis, Exato. como o senhor bem colocou, de repente passou a ser cobiçado, pelo menos pela pecuária. Esse cerrado brasileiro foi conquistado por 3 atividades. A soja, que tem uma característica interessante. A soja, ela tem uma simbiose com a bactéria que traz o nitrogênio do ar e fixa na terra. Então, é uma fixação biológica da adubação. Você não está adubar com nitrogênio. Isso melhora o solo. Então, a soja, a braquiária e o zebu. Foi uma raça bovina de origem indiana, que se adaptou perfeitamente ao mundo tropical. Esses 3 produtos abriram o cerrado, depois veio atrás. Milho, cana, eucalipto, algodão, tudo mais. Esses 3 foram a grande alavanca da abertura do cerrado brasileiro. Uma coisa extraordinária, uma coisa incrível que aconteceu. Eu imagino isso, Dávila. Quem fez isso? O governo criou 2 programas. Polo Centro, Brasil Centro-Oeste, e o Prodecer, Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Com recursos de fora do Brasil, inclusive. Prodecer com recurso do governo japonês. O Japão precisava de comida, fez um acordo com o Brasil, fizemos desenvolvimento no Cerrado com cooperativas brasileiras para exportar comida para o Japão. Mas esse projeto era feito pelo governo federal, financiava a compra de terra muito barato. E a terra era baratíssima, ninguém queria Cerrado, era vagabundo, ninguém queria. A Embrapa domou o Cerrado, fizeram uma tecnologia funcionar no Cerrado, e aí os gaúchos fizeram a maior saga da história agrícola do mundo no século XX. Saíram do Rio Grande do Sul e foram para o Centro-Oeste, conquistando, abrindo tudo, derrubando Cerrado e plantando pasto e soja. Uma coisa fantástica. Depois vieram os paranaenses, catarinas, paulistas, pessoal do Espírito Santo. No sul do Pará, tinha uma cidade chamada Paragominas. Eu passei por lá em 1968. Só tinha serraria, só tinha capixabas. Tinha mais de 100 serrarias de capixabas. Era um hub do Espírito Santo. Hoje, passa lá, soja, milho, eucalipto, uma coisa espetacular. Então, os nordestinos vieram e isso, essa migração liderada pelos gaúchos, criou uma mistura de raças em genética que se chama vigor híbrido, né? Então é um povo forte, vigoroso, que transformou o Centro-Oeste no Maracanã, onde vai ser jogada a Copa do Mundo da Alimentação. E nós vamos ganhar essa Copa do Mundo aí. Com certeza, essa aí, ninguém tira o nosso ouro dessa. Agora, então o senhor tocou num ponto muito importante. Primeiro começou com uma visão de política de longo prazo, de Estado, uma política estratégica de Estado, que foi um investimento na criação da Embrapa. Aí veio a grande figura do Alisson Paulinelli, que revolucionou isso. Aí começamos a nos especializar na plantação, principalmente tropical, né? O agronegócio tropical, que ninguém fazia no mundo, e nós nos tornamos referência nisso, e aí essa fronteira agrícola começou a crescer no Cerrado brasileiro. Então, e aí começa essa inovação. Primeiro a pastagem, o zebu, como você falou, logo em seguida nós temos a soja, começa a entrar com muita força, né? E hoje esse Centro-Oeste é um espetáculo. Eu estive naquela região, nós tínhamos até propriedade naquela região ali perto de Luiz Eduardo Magalhães, ali, que é um espetáculo, né? Oeste da Bahia, que hoje faz parte do Matopiba, né? É o Matopiba. Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que são a grande fronteira agrícola brasileira hoje em dia, que está sendo aberta, é espetacular também. Mas isso que você está comentando aí é realmente notável. Soja, que é o tema que você colocou aí. Imagine você, a soja é uma cultura de origem asiática, chinesa, né? E era cultivada no regime temperado. Em 1965, quando me formei em Piracicaba, no Luiz de Queiroz, em 65, tinha 400 mil hectares de soja no Rio Grande do Sul, produzindo 1.200 quilos por hectare. Hoje, tem 45 milhões de hectares, produzindo 4 mil quilos. Quem fez isso? A Embrapa. Era uma cultura de clima temperado, tropicalizou isso. Hoje tem no Iapoque, ao Chuí, do Acre até a beira do Atlântico, soja plantada. E o Brasil
é hoje o maior produtor mundial de soja. Superou todo mundo, Estados Unidos, Canadá, todo mundo. Agora, uma outra revolução que foi muito importante, especialmente de produtividade, foi a melhoria da qualidade do nosso solo. Nosso solo tem uma qualidade muito pobre. Como foi essa transformação também? É interessante. Posso fazer uma brincadeira com você? Tem uma história que eu brinco muito. Quando o Pero Vaz de Caminha escreveu ao rei de Portugal dizendo: nesta terra e se plantando tudo dá. Essa é uma mentira da história do Brasil. Porque aquele sul da Bahia era fértil, úmido, muita chuva, floresta tropical, né? Não tinha ideia do que era o cerrado brasileiro. Ácido, pobre, infértil. O que fez isso foi tecnologia. Começou aqui no Instituto Agronômico de Campinas. Alguns estudos aqui em São Paulo tem cerrado. Região de Brotas, Anja e Tirapina, terra fraca, né? Mas o Agronômico de Campinas, que por sinal foi criado por Dom Pedro II, um homem com visão estratégica lá no tempo do Império ainda. Então, o Agronômico dos anos 60 fez os primeiros estudos sobre cerrado, com correção com calcário e tal, que começou a olhar o negócio. Mas a Embrapa, criada em 74, 73, 74, criou um centro cerrado em 75, ainda em Brasília mesmo. E aí essa coisa evoluiu para o domínio do sistema cerrado com toda a questão de correção do solo e fertilização. E hoje fala-se muito em agricultura regenerativa. Hoje é uma palavra da moda. Nós fazemos isso há 60 anos. A agricultura regenerativa nada mais é do que o trinômio: saúde do solo, saúde da planta, saúde humana. Então, o fundamento é o solo. O solo tem que ter micro-organismos que fazem a fisiologia do solo funcionar adequadamente para que a planta tenha saúde e alimente animais e seres humanos. Então, a grande mudança foi essa, foi a virada da chave, tropicalizando a agricultura via cerrado, com a correção do solo. E, Roberto, uma coisa importantíssima nessa melhoria do solo foi a criação do plantio direto. Isso revolucionou também a agricultura. Conta um pouco como é que nasceu essa história do plantio direto, como é que nós descobrimos que isso poderia ser algo que teria enorme impacto na produtividade brasileira? Surgiu no Paraná, por conta de um produtor de origem alemã, que chegou no Paraná e viu aquele solo fértil que tinha no norte do Paraná, região de Londrina, Maringá, etc. E naquele tempo, toda a técnica ensinada para nós agricultores era: tem que revirar o solo com arado e grade para que o solo respirasse. Essa era a tese, né? Não podia ser a coisa ficar na superfície. E o Bart, que era esse produtor rural, ele falou: não, quanto menos mexer, melhor para a biovida, para o micro-organismo do solo, fica mais tranquilo lá. E aí surgiu a ideia de fazer o plantio direto, inicialmente lá no norte do Paraná, que hoje o Brasil inteirinho aplica já há algumas décadas. Mas foi um produtor rural que trouxe tecnologia que mais tarde os órgãos de pesquisa, inclusive a Embrapa, aplicaram cientificamente o processo e o resultado é esse. Esse é outra coisa, esse é um ponto. Outro ponto é a integração lavoura-pecuária-floresta. É uma coisa que eu lancei como ministro, embora fosse um tema também desenvolvido por agricultores, e depois a Embrapa aperfeiçoou e criou o programa Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Esse negócio lancei em 2005, imagina, você faz 20 anos. Já tem mais de 15 milhões de hectares no Brasil com a integração. O produtor rural, ele é empreendedor, e quando tem uma notícia boa, positivamente, inclusive do ponto de vista da renda, ele encampa na mesma hora e aumenta a produção. A integração é um negócio fantástico. Tá? Só o Brasil faz isso no mundo inteirinho. E o pessoal país tropical faz isso. Por quê? É o seguinte: você planta soja em outubro, colhe em janeiro, fevereiro. Planta milho em fevereiro, na mesma área. Vai colher esse milho em junho. Mas antes de colher, você joga semente de capim na área em que está o milho plantado. Você colhe o milho, já tem um pasto formado. Põe boi. Então você faz soja, milho e boi no mesmo ano, 3 culturas no mesmo ano. E hoje a questão na floresta também está sendo intercalada. É possível você fazer na mesma área linhas de eucalipto ou de pino, de uma árvore qualquer, de tal forma que a pastagem fique na sombra, o boi tem um desenvolvimento melhor e no intervalo você faz a produção de grãos todos os anos. Então é um negócio fantástico que só o Brasil faz. 3 culturas por ano e até 4 quando tem a pastagem, na mesma área.
Que espetáculo. quanto a floresta. Né? Então é um negócio que só o Brasil faz, mas é possível replicar na faixa tropical do planeta. Aliás, a África, quando a gente entrar ali a África vai aprender muito com a nossa agricultura tropical, né? Porque a savana africana é muito parecida com o Cerrado brasileiro, é quase que a continuação do Cerrado brasileiro. Aliás, esse é o tema, se você me permitir. A desordem mundial hoje é muito... Se não falar nova ordem, é uma nova desordem mundial. É verdade. Do ponto de vista geopolítico, comercial, etc. Mas o fato é que todo mundo precisa comer. Com ou sem desordem, tem que comer. E o hemisfério norte perdeu a condição de aumentar muito a produção. Chegaram ao limite da produção. Claro, vai aumentar a tecnologia, aumenta um pouco, mas é no cinturão tropical, América Latina, África, subsaariana, parte da Ásia também, que tem terra para aumentar a produção, né? E a produtividade é muito baixa ainda. E o Brasil é o líder desse processo. Então o Brasil tem uma chance de ser o grande protagonista de uma estratégia mundial para assassinar os 4 modernos cavaleiros do Apocalipse, que são segurança alimentar, exatamente, transição energética, desigualdade social e mudanças climáticas. A agricultura tropical, liderada pelo Brasil na América Latina, na África, na Ásia, vai gerar comida, energia, com emprego e renda, reduzindo a desigualdade social e com aplicação de sustentabilidade. Então, tem um cenário fantástico para o Brasil fazer esse processo de avanço, considerando que daqui a 30 anos vão ter 10 bilhões de habitantes no mundo. 10 bilhões de habitantes em 30 anos têm que ser alimentados. Onde vai crescer isso? No mundo tropical, liderado por quem? Pelo Brasil. Então temos uma chance fantástica. E tem estratégia. Tem que ter estratégia para isso. Ministro, o senhor trouxe uma coisa muito importante, que é a questão energética. O mundo cada vez vai consumir mais energia, ainda mais neste mundo de inteligência artificial que nós temos. Então, vai crescer exponencialmente o consumo de energia. O Brasil tem uma das matrizes mais limpas do mundo, de novo, graças ao agronegócio. Além dos investimentos que nós fizemos em eólica e solar, a biomassa é o que garante a estabilidade do sistema energético, né? E principalmente a cana. A cana passou a ter um papel fundamental. E agora temos até a cana energética, capim-elefante e outras variáveis. Como o senhor vê a importância da agricultura não só contribuindo para a segurança alimentar, como também para a produção de energia limpa no Brasil? Olha, com muito entusiasmo e muita expectativa. Mas se você me permite, antes da tua pergunta, segurança alimentar, que é, para mim, o maior fantasma do mundo contemporâneo, é muito tratado. Todo mundo fala em segurança alimentar como se fosse uma expressão idiomática comum, convencional. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. Um país com fome derruba o governo. A Primavera Árabe não é para lembrar desse negócio. Há 2 anos atrás, o Sri Lanka não teve estado, derrubaram o governo. Então, segurança alimentar é estabilidade política e social na nação. Fome derruba o governo. Então, é importantíssimo esse tema. E o Brasil pode contribuir com a paz universal com esse processo. Mas, vindo para o teu tema, segurança alimentar. De fato, a matriz energética brasileira tem 50% renovável, metade. A do mundo é 15%. E nós entramos no mundo. Se não fosse o Brasil, seria muito menos do que 15%. Desse 50% que é renovável no Brasil, 60% é agro. É etanol de cana, é etanol de milho, que hoje está crescendo explosivamente, é biodiesel de soja, de óleo de palma, de sebo bovino, é biometano de resíduos de granjas de animais ou do próprio resíduo da cana-de-açúcar, é cogeração de eletricidade nas usinas de açúcar e de álcool, é lenha. Cavaco, né? Cavaco, lenha, né, que é usado na siderúrgica e também na questão alimentar. Então, isso é 60% da metade da nossa matriz. Portanto, a agricultura é responsável por 30% da matriz energética brasileira. Isso é fantástico. E é replicável no mundo tropical. Isso é uma coisa incrível. Por que não levar isso para frente no mundo inteiro? E agora, tem 2 temas novos surgindo, são espetaculares. Um deles, até brinco muito, que é o SAF, que é o combustível para aviação. Então eu digo, o céu é o limite desse processo. Porque realmente vamos voar com etanol de segunda geração. E também a Marinha vai usar biocombustível. Qual é o país que pode crescer? É o Brasil. Tem uma área enorme para crescer nesse processo todo e levar isso para o mundo tropical também. Então, são temas
que se somam, porque o etanol de milho, por exemplo, produz um resíduo, é o DDG, que na verdade é um farelo sólido de milho. Você moe o milho, faz a destilação daquele produto, daquele melado todo, moído. O que sobra é seco e é um farelo riquíssimo em proteína que substitui o milho na ração animal. E hoje é uma coqueluche. Todo mundo quer comprar o DDG. Então, o etanol de milho não só produz energia, como produz alimento para o gado. E o biodiesel de soja também cria um farelo de soja que é a alimentação animal. Então, a coisa interessantíssima da agroenergia é que você faz energia e comida na mesma área, na mesma atividade. Isso é um negócio impressionante no Brasil, né? Mesmo cana, mas a cana não, porque o bagaço não faz comida, não faz mesmo, mas faz eletricidade, que vai movimentar todo o processo industrial no entorno da atividade produtiva. Então, a agroenergia tem toda a razão. A questão da matriz energética brasileira é um exemplo formidável que o mundo conhece mal ainda. Conhece mal. E o mundo tropical pode replicar isso de maneira espetacular. Nós somos ruins de marketing nessas coisas que a gente faz bem, né? Somos ruins de marketing. Não sabemos mostrar a verdade para tudo. Agora, quero voltar um pouco na história da segurança alimentar. O Brasil perde quase 30% parte da sua safra nesse transporte da lavoura até chegar ao supermercado. Nós temos um desperdício gigantesco. É péssima infraestrutura e, principalmente, pouco investimento em armazenamento de grãos, né? Hoje a gente armazena coisa de 16% da safra, que todo mundo tem que sair correndo e vendendo na época da safra, o que é o pior preço. Como é que nós não podemos ter uma política de longo prazo nacional para construirmos mais silos para nós podermos armazenar nossa safra? Olha, esse tema é um tema que me deixa doente, porque faz 50 anos que a gente fala sobre isso. Desde que a agricultura foi para o Centro-Oeste, o trem não foi. O armazém não foi, a estrada não foi, o porto não foi. Então foi o produtor rural, o gaúcho, o catarina, o nordestino, o paulista, o mineiro, foi para lá com tecnologia, com dinheiro, com competência, com coragem, determinação, para largar tudo para trás e ir para aquela fazenda agrícola, mas a estrutura não foi. Isso se repete até hoje, né? Os números são impressionantes. Essa coisa de perda de 30% é um número bastante flexível, porque perde 30% em hortifruti e granjeiras, que são produtos mais perecíveis. Mas em grãos é bem menos do que isso. Mas assim mesmo perde, né? E você tem toda a razão. O Brasil hoje esse ano produz 350 milhões de toneladas de grãos. 350 milhões de toneladas de grãos. É um negócio impressionante, né? Mas a nossa armazenagem hoje é para 230 milhões de toneladas de grãos. Então não tem armazém nem para uma safra. Nos Estados Unidos tem armazenagem para uma safra e meia, porque fica rodando, a safra não... Então acontece exatamente o que você falou. Acontece que o produtor é obrigado a vender a sua safra na boca da colheita, quando a oferta é muito grande, os preços são menores. Então a armazenagem é um instrumento que permite um pouco mais de arbítrio ao produtor para vender a sua safra quando os preços são menores ao longo do ano. Isso é um número muito importante. Mas tem outro que você acabou de falar que é muito pior. Nos Estados Unidos, a armazenagem em nível de propriedade é de 60% da safra. Aqui é 17%. O produtor não tem silo, não tem armazém na fazenda dele. Então ele fica inteiramente à vontade do sistema financeiro que compra na Bacia das Almas. Então é preciso fazer muito investimento. Agora, nós calculamos que precisa mais ou menos, pelo menos, dobrar essa armazenagem. Mas custa R$1 milhão por tonelada, por 1.000 toneladas estocadas. Então nós precisamos de muito dinheiro para fazer esse processo avançar. E hoje o governo não tem dinheiro para isso mais. Então precisa haver parceria público-privada e a ação de cooperativas. Isso que eu ia para falar, as cooperativas. As cooperativas do Brasil hoje jogam um papel fundamental. É uma área que eu gosto muito, presidi a Aliança Mundial de Cooperativas, da OCB. Então, conheço cooperativo no mundo inteiro, 82 países que visitei o cooperativo no mundo inteirinho. E é impressionante isso, Felipe, porque tem um dado aqui que é a margem por unidade de produto é cada vez menor com a globalização da economia. A competição de que a margem por unidade fosse cada vez menor. De maneira que a agricultura faz a renda na escala. Ora, o pequeno não tem escala porque é pequeno. Então está morto, tá.
Nos países desenvolvidos não, porque tem subsídio à vontade. Mas aqui não tem subsídio, então a solução é fazer escala na cooperativa. É o que está acontecendo. Hoje as cooperativas da pecuária brasileira já respondem por 54% da nossa produção. Que espetáculo. E se não fosse cooperativas, os pequenos produtores teriam desaparecido completamente do processo. Então o cooperativismo é um instrumento hoje de inclusão social e, portanto, de defesa da paz, porque a exclusão leva à guerra. Isso é tão sério, Dávila, que a ONU decretou 2025 como um ano internacional das cooperativas. A ONU, que é um órgão cujo papel principal é garantir a paz mundial, não tem sido muito feliz. Mas entendeu que a cooperativa é um aliado perfeito para ela. Então, deu o nome deste ano de ano das cooperativas por causa do papel de defesa da paz cooperativa, por garantir armazenagem e permanência do processo produtivo. Então, você tem toda a razão. A questão de logística e estrutura, e não é só para grãos, frio. Sim. Olha um número importante. O Brasil é hoje o terceiro maior produtor mundial de frutas. É o 25º no mercado mundial. Por quê? Porque não tem estrutura de frio. Armazenagem de frio, transporte de frio, navio frio. A fruta perece sem frio. Então é fundamental que a estrutura seja desenvolvida com vigor e muito dinheiro, de dentro e de fora do país. Aliás, um dos poucos lugares onde há uma boa infraestrutura para frutas e voltada à exportação é Petrolina. Petrolina ali é um espetáculo ali. Manga e uva. Manga, uva lá. Agora, o ministro tocou num ponto importante, né? Além da armazenagem, que é fundamental, é a questão da infraestrutura, né? A tal da ferro-grão está aí parada há tanto tempo. O senhor acha que agora vai dar uma arrancada final? Precisa que haja essa arrancada final. E não é só ferro-grão, são dezenas de outras ferrovias que precisam ser desenvolvidas. E tem espaço para isso, tem interesse, tem empresário querendo investir nisso, mas tem uma lógica que é inacreditável. A ferro-grão está suspensa pelo STF, porque lá um partido de esquerda entrou com uma representação porque ia estragar o meio ambiente. Uma ferrovia, ia trazer progresso, emprego para a Amazônia, onde não tem emprego, não tem renda para ninguém, exatamente isso que ia acontecer. Então, tem que resolver esse processo rapidamente. Agora, entre outros. Ministro, o senhor tocou num ponto importante, que é a questão das cooperativas. Só queria fazer uma pergunta que sempre me intrigou. O espírito das cooperativas floresceu de maneira exemplar no Sul e Sudeste. Mas no Norte e Nordeste, esse espírito cooperativo não pegou. Com essa migração toda de gaúchos, catarinenses, adentrando ao Cerrado e agora no Mato Piba, nós temos chance de levar também essa cultura das cooperativas, e isso vai ajudar muito a organizar esses mercados locais, principalmente pequenos e médios produtores. Esses são os que mais se beneficiariam com a cooperativa. Você fez a pergunta e já deu a resposta, Dávila. A verdade é essa mesmo. A cooperativa é uma empresa, mas uma empresa com uma visão social, diferente de uma empresa capitalista. Qual é a diferença cooperativa e empresa capitalista? A empresa capitalista objetiva o lucro da empresa, dos seus donos. A cooperativa objetiva o lucro dos associados. Ela não busca lucro enquanto empresa, ela busca prestar serviço para os cooperativos para que eles tenham lucro e tenham vantagens econômicas que lhes garantam a ascensão social. Isso é uma doutrina, por exemplo, uma doutrina com princípios e valores universais. Então, o que é a cooperativa? Ela, na verdade, ela é um reflexo da realidade social onde ela está inserida. Por que ela explodiu positivamente no sul do país, no sudeste do país? Migração. Alemães, holandeses, japoneses, que trouxeram aos seus países de origem a ideia da associação, do cooperativismo incorporado. Isso ficou forte no sul do país, sudeste também. Mas já está crescendo graças a isso que você falou. A migração interna de gaúchos, paranaenses, levou a ideia de cooperativa para o centro-oeste. O nordeste demorou um pouco mais, por razões também óbvias. O Estado era mais presente, como um papai, resolvendo os problemas. E a cooperativa, ela nunca pode ser um instrumento do Estado. Aliás, um dos princípios do cooperativismo é a independência e autonomia em relação ao Estado. Ela tem que ser um movimento de base, de baixo para cima, como fogo, cresce de baixo para cima. E está crescendo no Nordeste hoje também, em algumas regiões muito importantes, sobretudo na área de leite, no Nordeste do país. É um grande avanço.
Fruticultura também, que você citou, Petrolina, hoje também outros estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, estão avançando com o cooperativa de frutas com muito vigor também. Agora, ministro, uma outra questão muito importante, o senhor sempre enfatiza muito esse extraordinário ganho de produtividade da agricultura brasileira. Mas como é que nós podemos avançar para produtos de maior valor agregado, para não ficar só se tendo um país exportador de commodity? Grande questão, muito boa pergunta, Dávila, muito boa pergunta. Mas é um tema complexo. Por que é complexo? Porque as regras de comércio internacional tem um dos temas que se chama, na área de agregação de valor, que é a escalada tarifária. O que os países desenvolvidos fazem? Dominaram o mercado durante muito tempo e as próprias regras, eles que fizeram as regras. Era o antigo GATT, hoje o OMC, Organização Mundial do Comércio. E as regras são essas. A commodity agrícola não tem tarifa para ser exportada. Então o país compra soja, compra café, compra milho, não tem tarifa nenhuma. Mas para proteger o seu industrial lá, os países desenvolvidos criaram tarifas para produto de valor agregado. Café é típico. O Brasil é hoje o maior produtor mundial de café em grão, tranquilo. Mais de 1/3 do café mundial feito pelo Brasil, no estado do mundo é feito pelo Brasil. Mas qual é o maior país produtor mundial de café solúvel? Itália e Alemanha, que não tem um pé de café. Eles compram o café do Brasil, do Vietnã, da Colômbia, da África, fazem um blend e exportam para nós com aquelas cápsulazinhas com valor 10, 15, 30 vezes maior do que a commodity agrícola, do que o café em grão. Então o que tem que haver é um trabalho muito grande de caráter diplomático, dificílimo, né? Porque estão defendendo seus interesses. Eles estão errados? Eles estão certos. É o interesse deles lá. Para que a escala tarifária seja diminuída, de tal forma que a tarifa sobre o produto industrializado seja menor, permitindo a gente industrializar também. Mas é difícil, porque eles querem garantir a indústria deles, não querem receber a indústria da gente. A China é um exemplo típico. A China é um país extraordinário, que é hoje o nosso maior parceiro comercial. Hoje, 30% do que o agro vende vai para a China. 1/3 vai para a China. Nós exportamos grãos também, né? Soja, milho, muito grão. Eu quero vender iogurte para a China. Quero vender o frango embaladinho com o milho e a soja lá dentro, já dentro da carne dele lá. Mas eles querem agregar valor lá. Eles estão errados? Estão certos. Então tem que haver um entendimento diplomático de longo prazo. Olha, China, esse ano vou exportar 100% de grão, mas no ano que vem só 90%. 10% vai ser farelo. Já o primeiro passo. Daqui a 2 anos vai ser 10% de farelo, 85% de grão e 5% de carne. É um processo para fazer 15, 20 anos para que eles se preparem e nós nos preparemos também para essa mudança. Mas, Dávila, é uma negociação diplomática dura, porque cada país defende os seus interesses. Eu não acho que eles estejam errados, mas tem que haver uma regra que permita, para além do que eles consomem internamente, haver um espaço para agregar valor. Ou seja, o que o senhor está dizendo é uma coisa muito importante. Precisamos usar a nossa preponderância nesse mercado de exportação para usar com uma musculatura diplomática para ganharmos um pouco mais de mercado, uma fatia pequena, gradual, isso, mas nos produtos de maior valor agregado. A palavra é essa, gradual, muito bem. Gradualmente conquistando o mercado. É fatal que vai acontecer isso, o tempo vai acontecer isso mesmo. Mas tem que agilizar o processo. E nós temos uma diplomacia muito competente para fazer isso. Precisa olhar mais a parte comercial. Com certeza. Agora, ministro, uma coisa muito importante. O Brasil se tornou muito competitivo no mercado que é altamente protecionista, como o senhor falou. E agora nós temos, então, o presidente dos Estados Unidos que está taxando commodity. Aliás, tentou taxar o nosso suco de laranja, teve que retroceder, porque senão ia aumentar o café da manhã dos americanos, lá o preço, né? Mas o café está sofrendo bastante com essas tarifas, né? Carne também sofrendo bastante. Como o senhor vê essa nova fase do protecionismo econômico e como que o agronegócio pode superar esse período tão difícil num produto que hoje é o carro-chefe da nossa exportação? É uma conversa longa, né? Mas sei pelo menos 3 caminhos para esse processo. Primeiro é negociar, né? O presidente Trump é um homem de negócio, tanto que ele
colocou tarifas altas para outros países e já voltou atrás, houve uma negociação muito grande. E acho que o Brasil tinha que negociar e é um tema do chefe do governo. Presidente da República, o presidente da República poder ter essa negociação mais consistente. Precisa negociar, porque afeta o país, o Brasil, mas afeta o mercado americano, o consumidor americano. Então a primeira coisa é negociar. Eu acho que isso trará alguns avanços positivos, sobretudo em café e carne, que são produtos importantes para os norte-americanos, como foi o suco de laranja, logo liberado. O segundo ponto é buscar novos mercados, que não é trivial, não se faz do dia para a noite conquistar um novo mercado. Mas, Dávila, a Ásia é o grande centro do mercado mundial hoje. Imagine você, em 2020, o agro brasileiro exportou 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares. E a China era 2,7% desse mercado. Nossa. 540 milhões de dólares. Há 25 anos atrás. Nossa. Hoje exportamos 167 bilhões de dólares e a China é 30% desse mercado. Nossa. É um negócio espetacular. A Ásia, sem a China, saltou de 11% para 18%. Então é a Ásia que é o horizonte. Índia, né? Índia é outro mercado. Nada para a Índia. Nada. Oriente Médio, países árabes, deserto, tem espaço. Então, buscar novos mercados é um caminho que tem que ser feito pelo setor privado junto com a diplomacia, uma ação integrada. Então, esse é o segundo caminho. E o terceiro caminho, que é um pouco mais delicado, mas que está começando a desenhar positivamente, é a União Europeia. A União Europeia, desse desarranjo institucional todo provocado pelo... Já com a falência para forte, mas com a perda de protagonismo das relações multilaterais, a União Europeia foi perdendo espaço. Você pergunta na rua aí, para nós agricultores, quem é o diretor-geral da FAO? Ninguém sabe. A FAO é o órgão da agricultura da ONU. A OMC, quem é o diretor-geral da OMC? Ninguém sabe. Pergunta na rua, o que a ONU faz? Ninguém sabe. Então, a verdade é que essas instituições multilaterais que, no pós-guerra, deram rumo ao mundo, perderam liderança, perderam protagonismo. Então, tem que haver um rearranjo. E nesse rearranjo, eu vejo que a Europa, Dávila, ficou um pouco fora do contexto em que nós dois, bom, você é muito jovem, mas eu sou de um tempo que a briga era Washington contra Moscou. Acabou esse negócio aí. Hoje é Ocidente e Ásia, né? E a Europa ficou meio fora desse buraco. Então, eu acho que esse processo todo vai mexer com o interesse da Europa numa composição com o Mercosul, com o Brasil, etc., porque vai ser importante para eles. Já está sinalizando essa direção, né? Então, vejo que aí tem uma chance de crescimento bastante significativa. Tem que aproveitar isso de novo, diplomaticamente, com o setor privado atuando diretamente no processo. Ou seja, diversificar o mercado olhando Ásia e concluir esse grande acordo Mercosul, Comunidade Europeia, para que nós possamos também adentrar o mercado europeu. E negociar com os americanos. Negociar todo dia. E negociar com os americanos. No alto nível. Isso. Porque se o presidente... É que nem o maestro de uma orquestra. Se o maestro não dá nota, a orquestra não toca, né? Então o maestro desafina total. É isso aí. Agora, ministro, um outro ponto fundamental também... Por favor, para você. Para eu chamar de ministro. O ministro há 20 anos, agora já passou uma geração inteira. Então, vou chamar o Roberto. Roberto, vamos lá. Um outro ponto fundamental do agro brasileiro é a sua sustentabilidade. Nós falamos aqui no começo do programa que o agro já preservou muita terra, e não só por uma razão que a nossa produtividade cresceu muito mais do que a expansão da terra, mas também por uma política nossa com as nossas APPs, ou seja, nós, os agricultores, os pecuaristas brasileiros são obrigados a preservar suas áreas, né? Então, é maravilhoso isso. Agora, o que nós podemos fazer para marketear isso melhor? Por exemplo, a rastreabilidade de produtos. É uma coisa que começa a mostrar que a soja vem de um lugar sustentável, não vem de área desmatada. Carne, mesma coisa. Mas o que mais? Como é que seria essa agenda da sustentabilidade do agronegócio brasileiro? Deixa eu dar um exemplo na mesma direção que é a pecuária, né? Fala-se muito no arroto do boi, que emite metano, e é verdade. Então, a pecuária de corte extensiva emite metano, é verdade. E é um gás de efeito de estufa complicador do meio ambiente. Mas se olhar o processo inteiro, do berço ao túmulo, desde que se planta o pasto até o frigorífico,
É o contrário, porque um pasto bem formado, bem adubado, sequestra mais carbono do que o metano emitido pelo arroto do boi. Então, o que importa é o ciclo completo. É como agroenergia, né? O que importa não é o que se gasta no carro elétrico, é como é que faz a eletricidade. Como é que faz a eletricidade, que é poluente também. Então, a pecuária de corte brasileira hoje tem uma visão. A Embrapa tem estudos mostrando que do berço ao túmulo, a pecuária sequestra mais do que emite. Qual é o problema? Não é todo mundo que faz. Ainda não é universal. Então, falta um processo de ciência técnica e crédito para que todo mundo faça isso e chegue a essa posição que mostra ao mundo essa verdade. Como fazer isso? Aqui, Dávila, tem um tema que me incomoda bastante. Nosso concorrente europeu, que perde o mercado para a gente, se nós saímos de 20 bilhões de exportação no ano 2000 para 160 bilhões no ano passado, alguém perdeu o mercado. Quem perdeu o mercado não está feliz, está bravo com a gente, quer tirar do mercado de novo. Então ficam criando conceitos falsos. Esse é um que você falou. Está desmatando a Amazônia para dar soja. Mentira. Pastar a Amazônia. Mentira. Mas tem desmatamento ilegal, tem incêndio criminoso, tem invasão de terra, tem garimpo clandestino, tem lei que não é cumprida. Código Florestal. É verdade. Espetacular o Código Florestal. Não é cumprido. Então, o que nós precisamos fazer é acabar com o que é ilegal. Porque aí você tira do concorrente o argumento falso. O consumidor que entra num armazém em Hanover ou da Alemanha, ou Rouen, na França, fala, essa carne veio da Amazônia, não compra. Porque não compra, vai comprar uma carne da Austrália, de outro país do mundo, quando na verdade a carne não vem da Amazônia. Mas tem desmatamento legal na Amazônia. Quem faz agricultor? Não é agricultor, não faz, que vai perder a fazenda dele. Quem faz é bandido. Quem faz é bandido. Tem que acabar com o que é ilegal no Brasil. Vamos acabar em 2030. 2030 nada, tem que acabar já. Então tem que ter uma ação de Estado que eu acho que tem que ser feita com ajuda internacional, porque não é trivial. A Amazônia é metade do território brasileiro. Então não tem como se acabar com o que é ilegal lá do dia para a noite. Tem que ter uma ação duríssima, custa muito caro, muito estudo, mas tem que fazer essa coisa acontecer. É vontade política que o mundo tem que participar nesse processo. Então eu acho que esse é um tema para a COP, inclusive, bastante significativo. E algo muito pior, né, ministro? Porque agora o crime organizado já entrou nessa área e já está controlando parte do território. Então o combate vai ser muito mais difícil do que foi há 20, 30 anos atrás. Não é combater o desmatamento pelo desmatamento. Não era só aquele grileiro. É o entorno do desmatamento. É verdade. Então hoje a situação é bem mais complexa. E, Roberto, como um especialista no assunto, qual deveria ser a pauta do Brasil do agronegócio para a COP30? Bom, essa é uma pergunta interessante e delicada. Eu sou hoje o enviado especial da agricultura para a COP. É preciso deixar claro, ter claro, né, que a COP não é uma COP do Brasil, não é uma COP da floresta, não é uma COP da Amazônia, não é uma COP do agro, é uma COP do clima, como todas as outras COPs foram. Só que é no Brasil, na Amazônia. Então, e o mundo está inteirinho olhando para cá. Então, é uma oportunidade extraordinária para o Brasil mostrar ao mundo o que fez realmente essa agricultura e eliminar essas defasagens todas que são conhecidas na área legal. Então, eu como enviado especial, estou trabalhando no seguinte projeto, Dávila. Contratei uma equipe jovem, competente, das entidades de classe ligadas ao agronegócio brasileiro. Estamos preparando um texto amplo, recheado com números, mostrando o que foi a história, que nós acabamos de falar agora, a história do agro brasileiro nos últimos 50 anos, sob a luz da tecnologia e da ciência, desaguando em sustentabilidade. Então, é uma história com ciência e sustentabilidade. Clara, é a verdade pura. Essa é a história que eu vou mostrar. Olha, mundo, está aqui o Brasil fez. Segunda parte desse documento. Eu quero ceder para você, mundo tropical. Tudo nós aprendemos a fazer aqui, quero ceder para vocês. Então, está à disposição de todo mundo, é preciso de duas coisas. Primeiro, financiamento internacional. Os países tropicais
incorporar essa tecnologia toda e fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui. E a segunda é flexibilização da leque de comércio. Se o protecionismo continuar dessa forma, com a escalada tarifária, com o pico tarifário, nós não vamos conseguir desenvolver o mundo tropical, que é a África pobre, a América Latina pobre, a Ásia pobre. É aí que tem que crescer a agricultura tropical sustentável que nós criamos aqui no Brasil. Então, esse é o trabalho imediato. Mostrar que foi feito e você pode fazer, vem aqui, pega isso aqui, damos para você. Segunda parte, não acabou. Isso é um processo, é um desenvolvimento que não acaba nunca. Então, hoje, já falamos sobre isso ligeiramente, falta muito mais bioinsumos. O Brasil hoje é o maior produtor de bioinsumos no mundo. Nós crescemos 20% ao ano, o mundo cresce a metade. Claro, o país tropical tem mais micro-organismos para crescer mais, mas nossos técnicos, nossos cientistas estão fazendo um trabalho maravilhoso com bioinsumos, sobre defensivos agrícolas, né? Estão envolvendo... Os biofertilizantes estão crescendo muito, principalmente na soja, né? Mas mais biodefensivos. Nos defensivos. Fertilizantes são organominerais, também estão crescendo, mas o fertilizante, ele vem de rocha, ou ele vem da atmosfera com o nitrogênio, então ele é mais natural do que o defensivo agrícola, que realmente tem que ser mais biológico. Segundo, inteligência artificial, que vem vindo por aí nesse processo todo de controle de custo de produção, mecanização agrícola, drones funcionando, hoje tem tratores funcionando sem operadores de máquinas. Você no escritório controla 3 tratores sem tratorista. Ele tem todo na mão, tudo. Então a inteligência artificial vem vindo com soluções fantásticas, com uma característica importante, Davi, que é a seguinte: você sabe disso, a tecnologia disruptiva pode muitas vezes ser um fator de exclusão social. Porque quem acessou vai para frente, quem não acessou quebra. Então o pequeno produtor fica muito arriscado nesse processo. Então as cooperativas agropecuárias têm hoje um papel novo, que é disponibilizar IA, inteligência artificial, toda a parte de conectividade para o pequeno produtor. Terceiro, pastagem degradada. Tem um levantamento da Embrapa que mostra que tem mais ou menos 40 milhões de hectares de pastagem degradada. Esse é um número interessante que, se você olhar hoje a produção de carne no Brasil, a produção de carne está fazendo assim e a área de pasto está fazendo assim. Menos pasto e mais carne. Tecnologia. Também. Mais boi por hectare também, essa é uma das coisas que nós estamos fazendo. Tem mais carne por hectare, exatamente. Mas com 40 milhões de hectares de pastagem degradada, se você pegar essa parte aí, metade, fizer soja e milho, por exemplo, você transforma essa região toda numa bateria do mundo. Faz soja, milho, você faz etanol, biodiesel, farelo de soja, DDG, faz carne e energia numa área só, gerando emprego e riqueza na Amazônia. Então é um negócio espetacular. E a outra metade, floresta, para tocar esses frigoríficos todos. Então é um processo gigantesco que tem que ser incorporado. E é a parte principal do Ministério da Agricultura que nós estamos somando nesse documento, estamos fazendo em conjunto com o governo também. Então, a ideia é mostrar ao mundo, na COP30, o que foi feito, o que é possível ser feito e o que ainda tem que ser feito aqui também, num processo que não acabou. Que espetáculo de documento, muito bem. É o primeiro documento da história do Brasil que tem toda essa visão. E outra, não é a agricultura. Vai ter lá, com sementes, com defensivos, com fertilizantes, com mecanização da agricultura, com logística e estrutura, com crédito rural, com agroindústria e transformação. A indústria de alimentos do Brasil hoje é um negócio fantástico. A indústria de alimentos do Brasil hoje compra 60% da safra brasileira. Portanto, o maior mercado da agricultura brasileira é a indústria brasileira de alimentos, que exporta para 190 países. Portanto, tem qualidade, senão ninguém compraria. Ninguém sabe dessas coisas. Ninguém sabe dessas coisas. Então, outra coisa impressionante que ninguém sabe. Falamos de cana-de-açúcar aqui, que é uma cultura extraordinária, com 1000 utilidades, né? Nós temos no Brasil hoje plantados 10 bilhões de hectares de cana-de-açúcar. 10 bilhões de hectares de cana-de-açúcar. Fazer açúcar e álcool e todos os produtos, subprodutos do processo. Sabe quantos hectares de floresta plantada tem no Brasil? 10 milhões também. Nós temos 10 milhões de hectares plantados pelo IBA, que é a Indústria Brasileira de Árvores, para fazer madeira, celulose, papel, lenha, né, cavaco e tal, para a indústria brasileira. Isso é exportação. O maior exportador mundial de celulose. O Brasil já é hoje o maior exportador mundial de açúcar, de suco de laranja, do complexo soja, de carne bovina, de carne de frango, de algodão, de fumo e de celulose.
8 commodities agrícolas, o maior exportador mundial. Nós somos o terceiro em suíno, segundo em milho e crescendo em todos eles. Trigo, Dávila, nós exportamos trigo, o mundo existe. Em 5 anos vamos exportar trigo. Vai dar nova que a Embrapa se envolver de trigo para fazer no cerrado irrigado. Vamos exportar trigo daqui a 5 anos. Fruta, podemos crescer. Peixe, temos 8 mil quilômetros de costa. Vamos fazer. O que nós exportamos? Exportamos tilápia, desse tamanhozinho assim. E é um peixe asiático, não é nem brasileiro. E aqui tem tucunaré, tem dourado, tem lambaré. Mas é uma coisa de piscicultura espetacular. Leite. Nós exportamos menos leite que o Uruguai. Então, tem produtos para crescer no Brasil ainda fantásticos, com tecnologia, com ciência, com empreendedorismo, políticas públicas que banquem esse processo todo. Com certeza, mas que bom saber que há quase uma visão estratégica de longo prazo, que nem nós falamos na época militar, é isso que o seu paper está fazendo, dando uma visão que é muito importante. Agora, eu queria tratar de um tema que o senhor acabou de tocar, que me parece de extrema importância, que é a história da recuperação de terra degradada. Isso pode se transformar num grande ativo, principalmente no plantio de floresta. Sim. Ou nessa integração pastagem-agrofloresta, como o senhor bem colocou no começo, que é uma coisa fundamental. Mas aí está sempre faltando essa grande discussão sobre o crédito de carbono. É a história do ovo e a galinha desse negócio, né? A gente ainda não tem a cultura do crédito de carbono funcionando direito, portanto aí não tem o estímulo, mas isso é um enorme potencial que pode se transformar num ativo extremamente importante para essa sustentabilidade. Existe um tratamento específico nesse paper que vocês estão preparando para a COP30 sobre a terra degradada? Sim, esse capítulo dos 40 milhões de hectares faz parte integrante do nosso documento. Mas isso que você colocou também faz parte. PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Esse tema é tratado no Código Florestal. Só que não foi regulamentado até hoje ainda. Então, aliás, tratado de uma forma esquisita. Por exemplo, o produtor rural que por conta própria fez florestas em áreas de topografia difícil, beira de rio, ele fez floresta, isso não vale mais para o sequestro de carbono. Só o que ele plantar daqui para frente. Então tem temas para resolver a questão do PSA e também no mercado de carbono. Isso tudo está ainda em discussão, mas é um cenário positivo e altamente um potencial muito bom para a gente poder fazer disso uma nova fonte de renda. Isso. Para a agricultura e para a sociedade brasileira em geral, criando um círculo virtuoso do processo. Mas ainda falta muito do ponto de vista regulatório para essas coisas acontecerem de maneira mais consistente. Agora, falando em regulatório, outro tema de extrema importância é a regularização fundiária. Esse é um tema que também há tantos anos o senhor vem lutando, todo mundo vem lutando, mas está difícil. Em alguns estados ainda é muito baixo. Nós precisamos da regularização fundiária, que isso se transforma numa prioridade nacional. Como nós vamos fazer isso? Eu tenho uma proposta sobre esse negócio, que tenho falado para o governo há algum tempo. É criar nas regiões onde a questão fundiária não é regulamentada, sobretudo na Amazônia, uma parte do Cerrado também, um sistema como esse que tem hoje, tirar documento rapidamente. O poupa-tempo. Um poupa-tempo, fazer um poupa-terra. De tal forma que o produtor chegasse lá nesse seu escritório do poupa-terra na Amazônia, num município qualquer, lá e falasse, tá aqui, ó, olha, eu tenho essa terra aqui, mas não tem título ainda. Sem título, ele não tem a propriedade da terra. Sem propriedade, ele não pode ter crédito, porque a garantia não pode oferecer. Então, leva no poupa-tempo da Amazônia com sua terra, consegue harmonizar o título, aquele título dá direito a um crédito, aquele título permite que o escritório já faça um projeto agrícola para ele de desenvolvimento de agrofloresta, de biofloresta, de organismos, produção de fruta, etc. Já dá o crédito da assistência técnica. Então, você chega no poupa-tempo lá, recebe o título dele, o crédito e a assistência técnica. Você faz uma coisa explosiva. Então, eu proponho um poupa-tempo na Amazônia e no Cerrado, onde as coisas não estão regulamentadas ainda. Acho que seria uma solução prática para as coisas avançarem. Eu só tenho a aplaudir essa grande ideia, que só podia vir numa pessoa que tem tanta experiência na área. Cuidado com esse negócio de experiência. Eu me lembro quando eu era recém-formado, viu, Dávila? Em agronomia, fui numa reunião de agrônomos, não conhecia ninguém, tinha 23 anos, recém-formado. E encostei numa rodinha lá, e tinha um senhor
falando sobre um tema que, por acaso, eu tinha estudado e que eu achava que ele estava errado. Eu, bobinho, menino, falei, senhor, desculpa, não é bem assim. Ele ficou irritado comigo, me chamou a atenção e tal, falou um pouco alto, começou a aumentar. Eu queria enfiar num buraco, de vergonha de ter provocado uma discussão que não era... que eu não era nada naquele pessoal, um homem, era um senhor de idade, tinha uns 45 anos, tinha 22, para mim era um velho de 45, 50 anos. E o que é a relatividade das coisas, né? Hoje meus filhos têm mais de 50, são todos meninos ainda, mas enfim, tudo é relativo na vida, até a posição na idade. Mas ele foi ficando irritado e falou, rapaz, eu tenho 20 anos de experiência, tá querendo discutir comigo? E esse argumento me desarmou por alguns segundos. Eu falei, será que eu estudei errado? Será que eu vi tudo errado? Será que eu aprendi errado o negócio? E por um segundo, perdi o argumento de um senhor bem mais velho, ela falou, mas, senhor, a experiência é a soma dos fracassos. Senhor, toma um copo de água, experiência nenhuma. Toma um copo de caco de vidro moído, a experiência que você vai ter. A experiência são as cicatrizes, e cada um tem a sua. Então, o negócio de experiência não é muita qualidade, não deixa pra lá. Roberto, muito obrigado pela sua entrevista aqui, viu? Deixa eu fazer uma despedida com você aqui, eu quero pedir o seu apoio para isso. Segurança alimentar, energética, geração de emprego, riqueza e renda são o único caminho para a estabilidade política de um país e para a paz universal. Verdade. A fome leva à guerra. Se o Brasil for o campeão mundial da segurança alimentar e energética, o Brasil será o campeão mundial da paz. Eu acho, Dávila, que não pode haver nenhum troféu mais extraordinário na Copa do Mundo do que a paz universal. Eu acho que a nossa geração, eu sou já mais cansado, mas você, pessoal da sua idade, os jovens que estão nos ouvindo, precisam carregar essa taça de campeão mundial da paz. Da paz. É isso mesmo. A agricultura tropical vai fazer isso aí. E olha, baseado na nossa diplomacia, que nós temos a grande figura do Barão do Rio Branco, que por meio da paz... Farol. 11 fronteiras do Brasil sem uma única guerra. Isso tudo por meio da paz e da diplomacia. Ministro, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu agradeço a você muito. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.